Olá galera, me chamo Tairson e hoje venho trazer para vocês mais um dos exercícios da parte de unidades da lista de Física 1 da professora Diana Alva. Problema 5. A certa altura após a Revolução Francesa, tentou-se basear as unidades de medida de tempo em múltiplos de 10. O dia era uma unidade comum e definia-se a semana como tendo 10 dias. Um dia tendo 10 horas, uma hora 100 minutos e um minuto 100 segundos. Qual é então a razão de questão A semana decimal francesa para a semana comum? E questão B, o segundo decimal francês para o segundo comum. Então, antes de mais nada, sempre a gente precisa interpretar bem o que o exercício pede. Ele diz o quê? Que, durante a Revolução Francesa, queriam criar uma forma de medir o tempo que fosse em múltiplos de 10. Ou seja, múltiplos de 10 são números que divididos por 10 resultam em números inteiros, né? E nessa forma de medir o tempo, né, como se fosse um relógio diferente, onde as unidades de medidas ali, né, que estão ali no relógio são diferentes. E nesse relógio, né, nessa medida de tempo da Revolução Francesa, o dia ele era tido como uma unidade comum. Ou seja, se é unidade comum, significa que o dia que ia ser aplicado na Revolução Francesa tem a mesma quantidade de tempo que o dia que a gente está acostumado, né? No dia que é uma rotação da Terra sobre o próprio eixo, né? Aproximadamente. E definia-se então que a semana agora sim não tem a mesma equivalência que a nossa semana, né? Agora ela tem 10 dias. 10 dias que seria a mesma quantidade de tempo dos dias que a gente está acostumado, né? E um dia equivaleria agora a 10 horas, ou seja, um dia dividido agora em 10 unidades, em 10 pedacinhos, assim, contendo cada uma hora. E cada hora dividido em 100 pedaços, cada pedaço equivalendo a 1 minuto. 1 minuto tendo 100 segundos, né? E o que ele pede então é, questão A, qual é a razão da semana decimal francesa, ou seja, semana com 10 dias, decimal francesa, para a semana comum, ou seja, questão A pede razão. Razão é o que? Divisão. Divisão da semana francesa com a semana comum. E a B pede a razão, ou seja, a divisão entre o segundo decimal francês para o segundo comum. Ele vai querer que a gente calcule o quociente entre essas duas unidades de medida diferentes. Antes de mais nada, precisamos entender, né, como então é dividido o dia padrão e o dia decimal que seria aplicado na Revolução Francesa. A gente tem que nosso relógio ele é dividido em 24 horas. Ele inicia lá nas 0 horas, depois que ele dá uma volta completa, fica 12 horas, né? Nosso relógio, né? O nosso dia, né? Depois 3, 15 horas, 6, 18 horas, 9, 21 horas. Já da decimal francesa, né? Ele inicia lá no 0 e depois de uma volta ele completa 5 horas, aí mais uma volta 10 horas e começa do 0 de novo, né? Porque o dia decimal francês ele tem a mesma quantidade de tempo, né? Ou seja, ele tem a mesma quantidade de tempo que uma
rotação da Terra em torno do próprio eixo, aproximadamente. Mas ele agora é dividido, né, de forma diferente. Que agora aqui ao invés de a gente ter 6 horas, né, e 18, a gente vai ter 2 horas e meia e depois mais mais 2,5 aqui, a gente tem 7 horas e meia e assim por diante. E a gente sabe que no nosso dia padrão, 1 hora é dividido em quê? 60 minutos. Já no decimal francês, a gente tem que 1 hora francesa tem quantos? 100 minutos. Já que é tudo múltiplo de 10. Então, se a questão A nos pede a razão entre a semana francesa com a semana comum, basta a gente pegar o sem francês dividido pelo sem normal. Vai ter o quê? Que, tendo que a semana francesa equivale a 10 dias e a semana normal a 7 dias, basta a gente fazer essa divisão, que a gente vai ter o quê? R, a razão, vai ser semana francesa sobre semana comum, é a razão entre as unidades comuns entre os dois. Semana francesa tem 10 dias, dia é a unidade comum, com semana francesa, 7 dias, dias, unidade comum. Dias com dias, cancela as unidades e sobra o quê? 10 sobre 7. Logo, a razão entre a semana francesa com a semana comum é de 1,43. Só isso. Não tem nenhuma unidade de medida, né? Já que dias cancela com dias. Questão B. Qual a razão entre o segundo francês com o segundo normal? Agora, o que a gente precisa fazer o quê? É fazer agora essa mesma razão, esse mesmo quociente, onde agora a gente vai ter o segundo francês para o segundo normal. E a gente precisa lembrar aqui, a gente precisa ter uma unidade de medida em comum entre em cima e embaixo. Ou seja, unidades de medida iguais em cima e embaixo. A gente vai poder cancelar elas e vai sobrar a razão. Tá, a gente tem o segundo, ainda assim não é a unidade de medida comum que a gente tem, que é dias. Então a gente converte para minutos. A gente tem que 1 minuto tem 100 segundos, então 1 segundo vai ser 1 sobre 100 minutos francês. 1 segundo normal vai equivaler o quê? A 1 sobre 60 minutos, porque 1 minuto tem 60 segundos. Agora a gente converte então para horas. Uma hora na medida da Revolução Francesa tem 100 minutos. Então, 1 minuto vai ser equivalente ao quê? Vai ser equivalente a 1 sobre 100 horas. Agora, na nossa hora comum, a gente sabe, né? A gente está cansado de saber que 1 hora tem 60 minutos. Então, 1 minuto vai ter 1 sobre 60 horas. A gente converte, então, agora de horas francesas e hora comum para dias, já que a gente sabe que tem a equivalência entre dias e horas, né? Por quê? 1 hora francesa equivale a 1 dia, né? 1 dia tem 10 horas. E 1 dia nosso tem quantas horas? 24, todo mundo sabe. Então, ó, 1 hora, H aqui sozinho, né, equivale a 1, H francês equivale a 1. Então, 1 hora francesa equivale a 1 sobre 10 dia. E 1 hora normal equivale a 1 sobre 24 dia. Dia em cima, dia embaixo, cancela, vai sobrar somente números. E, fazendo as contas, a gente vai chegar a
a conclusão que R', ou seja, a razão entre o segundo francês e um segundo normal, vai ser de 0,864.